Por gentileza, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14. Zacarias, capítulo de número 14. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, quase lá pertinho de Mateus, dos Evangelhos. Então não é difícil de achar não. Zacarias, capítulo de número 14. Se alguém achou, diga glória a Deus. Tem pouco glória a Deus ainda, então vamos esperar mais um pouquinho. Zacarias, capítulo de número 14. Apenas a parte C do versículo diz assim: e subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Queridos, o livro de Zacarias é um livro que o Senhor deu a direção ao apóstolo, à apóstola, para que fosse o norte de ministração acerca das nossas vidas para o mês de agosto. Eu não sei se você reparou, mas todos os domingos, todas as ministrações têm sido em cima do livro do profeta Zacarias. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre este capítulo de número 14. A Bíblia diz que Zacarias, ele foi levantado num tempo muito desafiador. O povo de Israel havia ficado por 70 anos escravos na Babilônia, e agora quando eles retornam a Jerusalém, a Bíblia diz que Deus levanta dois profetas contemporâneos, Ageu, que vem falar mais sobre a restauração do templo. Se você ler o livro do profeta Ageu, você vai ver que ele traz uma mensagem muito forte acerca da restauração do templo, E contemporâneo a Ageu, Deus também levanta Zacarias com uma mensagem também de restauração do templo. Mas além disso, Zacarias também tem a incumbência de, além de restaurar o templo, trazer também o povo à presença de Deus. O povo que havia ficado cativo na Babilônia, agora eles estavam distante de Deus, e o profeta Zacarias, ele vem com essa incumbência de trazer, de conectar o povo à presença de Deus. Interessante que o povo estava com dificuldade de acreditar, mesmo na profecia de Ageu, quando ele disse que a glória da última casa seria maior do que a da primeira, o povo não conseguiu entender. Por quê? Porque o primeiro templo, pastor Cláudio, ele foi construído debaixo de muita riqueza. A Bíblia diz que Davi havia projetado no seu coração de construir um templo para Deus, mas o Senhor assim não permitiu então que o seu filho Salomão construísse o primeiro templo. E a Bíblia diz que Davi, já muito tempo antes do início da construção do templo, começou a juntar riquezas, começou a juntar ouro, começou a juntar prata. Salomão também ajuntou tudo que ele tinha de melhor para a construção do templo, de forma que aquela obra era uma obra gigantesca, aquela obra era uma obra caríssima, aquela obra era uma obra, materialmente falando, regada de muito investimento. Era uma obra muito rica, tinha muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Assim foi a construção do primeiro templo. E quando então a Bíblia diz que Nabucodonosor e a Babilônia, então ela leva o povo cativo, eles destroem o primeiro templo, e agora Ageu vem com essa mensagem, juntamente com o profeta Zacarias, dizendo que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. E o povo teve dificuldade de admitir isso, porque eles acabavam de voltar escravo da Babilônia. Eles não tinham riqueza, eles não tinham ouro como Salomão tinha, eles não tinham prata como Salomão tinha. Mas o povo não entendeu que a riqueza daquele tempo, que a glória daquele tempo não estava em coisas materiais, porque a Bíblia diz que aquele templo foi reconstruído, e 500 anos adiante o Senhor levanta o Messias, o Salvador, Jesus, o Hamashia de Israel. E a Bíblia diz que Jesus entra por dentro daquele templo, aleluia, e começa a ministrar no templo. E a glória da última casa foi maior do que a da primeira. Por quê, queridos? Porque para que a glória aconteça nas nossas vidas, nós precisamos entender que a dependência não é do seu talento pessoal. Você não depende, aleluia, da sua riqueza. Você não depende do quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária. Eu quero dizer que a glória
glória da última casa é maior do que a da primeira, porque Jesus nos chamou, entrou dentro de nós, fez habitação em nós, e hoje nós podemos celebrar a vida para a glória do Senhor Jesus. O povo não sabia disso, o povo não tinha conseguido entender, e Zacarias vem então na mesma linha de Ageu, trazendo essa mensagem da restauração do templo, trazendo essa mensagem de reconexão do povo com Deus. O povo que estava distante de Deus, parece que Deus havia esquecido daquele povo, e o próprio nome do profeta Zacarias era uma mensagem profética para aquele povo, porque o nome Zacarias significa "e Deus se lembrou". Pastora Josi estava falando sobre isso hoje pela manhã. Glória a Deus. E Deus se lembrou. Aquele povo que estava se sentindo esquecido, aquele povo que estava se sentindo desconectado, aquele povo que estava se sentindo completamente distante do Senhor. A impressão que aquele povo tinha era que Deus havia esquecido da vida deles. Mas Deus levanta um nome, o profeta Zacarias, cujo nome é "e Deus se lembrou". E eu quero dizer, queridos, que não importa a dificuldade que nós estejamos passando. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite e sua família está em pedaços. Talvez você entrou aqui nesta noite e não tem sequer o que comer, não tem dinheiro para pagar suas contas no dia de amanhã. Talvez você entrou aqui nesta noite acometido de algum tipo de doença, de algum tipo de enfermidade. Mas eu quero dizer que Zacarias significa "Deus se lembrou", de forma que não foi você que escolheu estar aqui, não foi você que escolheu vir a este lugar. A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós outros, e Ele nos trouxe aqui para mudar a história das nossas vidas. Jesus está aqui, Ele se lembrou de nós e nos trouxe a esse lugar. E no capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, esse livro que é altamente escatológico, é até difícil você tirar uma mensagem deste livro sem falar sobre o arrebatamento, sem falar sobre as coisas vindouras. Mas enquanto eu estava meditando no capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, o Senhor me trouxe aqui alguns segredos. E o primeiro segredo, queridos, é que quando Jesus entra sobre a vida de uma pessoa, Ele entra com o objetivo de transformar esta pessoa num verdadeiro adorador. Quando você levantou a sua mão para Jesus, Jesus colocou na sua mão um dispositivo. Diga qual, pastor? Adoração. Adoração não é apenas quando você está aqui olhando os músicos tocar. Não. O Senhor colocou sobre mim, sobre você, esse dispositivo chamado adoração. É como se Deus estivesse falando assim: quando tu estiver em apuro, quando tu estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando tu está passando pelos desafios da vida, acione esse dispositivo chamado adoração, porque eu me levantarei do trono para socorrer, para salvar, para acudir o meu povo. E você somos os verdadeiros adoradores, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Eu e você, queridos, não somos qualquer pessoa. Nós somos forasteiros nessa terra, chamados e escolhidos por Deus para sermos verdadeiros adoradores. E o versículo que nós mencionamos aqui diz: "E subirão de ano em ano para adorar". E subirão de ano em ano para adorar. O maior propósito sobre as nossas vidas é que sejamos verdadeiros adoradores. Outro dia, eu estava aqui, foi a semana passada talvez, e uma das nossas discípulas estava passando por uma situação muito desafiadora. Sua filha estava hospitalizada. E quanto choro a gente chorou de madrugada acerca dessa situação. Mas quando nós chegamos aqui no culto de domingo, ela não hesitou, pegou a roupa, subiu aqui, começou a dançar. E eu comecei a chorar ali, eu falei: meu Deus do céu. Por quê? Porque são sacrifícios de adoração que movimentam os céus, queridos. Adoração é uma ferramenta poderosa. Aos adoradores o Senhor tem decretos especiais. Ouça o que eu estou dizendo. Deus não tem nada com murmurador. Deus não tem nada com fofoqueiro. Deus não tem nada com questionador. Deus tem compromisso com aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
E para essas pessoas eu quero liberar alguns decretos que o Senhor colocou no meu coração, baseado neste texto de Zacarias, capítulo de número 14. Quantos querem ouvir? Então dá um glória a Deus bem bonito aí, uma poderosa salva de palmas a Jesus. Em primeiro lugar, se sua Bíblia está aberta aí, pode acompanhar comigo. Versículo 7 do capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. Diz assim: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Preste atenção. O primeiro decreto aos adoradores nesta noite é que o Senhor nos promete dissipar todas as trevas. Quando nós somos verdadeiros adoradores, por maior que seja o desafio que estamos passando, queridos, por maior que seja a luta que nós estejamos enfrentando, pode ser que você esteja passando pela pandemia, pode ser que você esteja passando pelo Covid-19, pode ser que você esteja passando por situações desafiadoras. E quantas pessoas no tempo que nós estamos passando, elas abandonaram a fé, deixaram de vir para a igreja, deixaram de cultuar, desanimaram, esfriaram. E o nosso inimigo, querido, ele é legalista. Quando você recua, ele tenta avançar. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que avança, a igreja que passa como um rolo compressor. Mas muitas pessoas neste tempo se sentiram amedrontadas, depressivas, cabisbaixas, não vieram mais para a igreja, deixaram de frequentar as células, e isso trouxe algum tipo de opressão sobre a sua vida, e isso trouxe algum tipo de desafio sobre a tua vida. Porque o inimigo, sendo ele legalista, percebendo essa situação, logo ele tenta dominar, logo ele tenta invadir, logo ele tenta roubar, matar e destruir. Mas quando o Senhor nos levanta como verdadeiros adoradores e nós entendemos que esta unção está sobre as nossas vidas, o Senhor dissipa todas as trevas. Não haverá opressão que vai permanecer sobre a sua vida, não há qualquer resistência que permaneça sobre a tua vida. Por quê? Porque aos verdadeiros adoradores o Senhor dissipa todas as trevas. Ei, você veio aqui nesta noite, eu quero liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Se porventura você estava sendo oprimido, se porventura você estava sendo atacado em alguma área da sua vida, hoje o Senhor dissipa todas as trevas. Ouça-me. O pastor Renan estava pregando aqui na sexta-feira e ele dizia que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O nível de ataque é proporcional à visitação e ao propósito de Deus. Sabe por que você está sendo atacado? Sabe por que muitas vezes a situação está difícil? Porque Deus sabe que do outro lado do mar da Galileia tem um endemoniado gadareno. Há um propósito de Deus na sua vida. Algo está prestes a acontecer. O diabo é trombeteiro da bênção. Não desista, queridos. Jesus estava atravessando o mar da Galileia, se levantou uma grande tempestade. Por quê? Porque o inimigo sabia que do outro lado aconteceria uma grande libertação. O inimigo sabia que do outro lado havia um homem que estava dando muito trabalho e Jesus iria libertá-lo. Por isso o inimigo se levantou, tentando desanimar, tentando parar, tentando frustrar a vida de Jesus. O inimigo é astuto, o inimigo não é bobo, por isso ele atacou você. Ele não atacou você sem propósito, não, porque o nível de ataque que você está vivendo é proporcional a visitação de Deus e aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Se prepare, queridos. Hoje o Senhor dissipa as trevas e nós sairemos daqui para cantar o hino da vitória.
aleluia. Hoje o Senhor dissipa as trevas, hoje o Senhor desmascara o inimigo, hoje o Senhor coloca um ponto final nessa situação, aleluia. A tristeza pode até ter durado uma noite toda, a tristeza pode até ter durado uma noite toda, mas hoje amanhece um novo tempo sobre a tua vida, hoje amanhece o sol da justiça, começa a brilhar sobre ti, e Deus dissipa todas as trevas. Se você crê, dê um brado de vitória nesta noite. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje Deus coloca o diabo para correr sobre as nossas vidas. A sua família está sendo alcançada, a tua saúde está sendo alcançada, a tua vida econômica está sendo alcançada. Sim, hoje o Senhor coloca o diabo no seu devido lugar. Diga onde, pastor? Aqui, ó, debaixo dos nossos pés. Comece a bater o pé no chão aí, ó. Comece, se você recebe essa palavra, comece a bater o pé no chão, porque o diabo hoje está sendo desmascarado, o diabo hoje está sendo colocado debaixo dos seus pés, o diabo hoje está sendo colocado no seu devido lugar, e você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Lembre-se, queridos, que esta mensagem não é para periquito, é para verdadeiros adoradores. Esses decretos estão liberados sobre a vida de verdadeiros adoradores. Em segundo lugar, versículo de número 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Estamos vivendo um tempo de igrejas cheias e crentes vazios. Se nós formos espremer muitas pessoas que frequentam os cultos, nós perceberemos que a maioria são pessoas sem experiências. A maioria das pessoas com a qual nós convivemos dentro das igrejas são pessoas vazias de experiência com Deus. Se você perguntar a uma dessas pessoas, Bia, se essa pessoa acredita na cura, a pessoa vai falar: eu acredito que Jesus cura. Por que você acredita? Porque eu conheço alguém que foi curado. Você acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo? Eu acredito que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas por que você acredita nisso? Porque eu conheço alguém que é cheio do Espírito Santo. Você acredita que Jesus restaura famílias? Sim, eu acredito. Mas por que você acredita? Porque eu conheço uma família que estava destruída, e quando foi para a igreja, encontrou com Jesus, essa família foi restaurada. São pessoas que vivem um evangelho teórico. Eu quero te dizer que é muito bom contar o testemunho dos outros. Eu fico muito feliz quando os meus irmãos de governo vêm contar testemunho daquilo que Jesus tem feito na vida deles, daquilo que Jesus tem feito na célula deles. É muito bom ouvir testemunho, mas isso não anula a experiência que Deus quer proporcionar a você. E a Bíblia diz que águas vivas, elas fluirão no verão e no inverno, ininterruptamente. As águas vivas do Espírito Santo estarão disponíveis aos verdadeiros adoradores. Chegou o tempo de você viver uma experiência com Deus. Chegou o tempo onde você não vai contar apenas aquilo que Deus tem feito na vida das outras pessoas. Chegou um tempo que você não vai contar apenas aquilo que Deus tem feito na vida do evangelista, do pastor, na vida dos obreiros. Não. Chegou o tempo em que as águas vivas do Espírito Santo vão tocar você, em que o Espírito Santo vai encher você. Chegou o tempo em que a unção vai tocar você de uma forma tão extraordinária, que você deixará de contar um evangelho, aleluia, de teoria. Você sairá da parte teórica do evangélico, e você vai viver uma experiência profunda com o Espírito Santo. Stergio reclabia somondobia fácia. Nargios terge plavia sondo coiosergia. Contar o testemunho dos outros é bom, mas melhor do que isso é mergulhar nas águas do Espírito Santo.
Ah, quando eu vejo o Barlete aqui pregando, e as lágrimas começam a escorrer, e eu vejo que ele está liberando mais do que palavras, ele está deixando queimar, ele está liberando uma experiência com o Espírito Santo. Eu falo, entendeu? Quando eu vejo Emanuel aqui, o ministério de louvor, fluindo na unção de Deus, e deixando queimar, deixando queimar, deixando queimar, eu falo, é isso, Senhor. Ei, existe um nível muito mais profundo do que apenas você compartilhar aquilo que você leu. Existe um nível muito mais profundo do que apenas você preparar uma mensagem, um esboço de uma pregação. Ei, eu quero dizer que Deus, Ele te chama para viver uma experiência. E quando você falar um simples Jesus te ama, as pessoas vão entender que o fogo de Deus está em você. O fogo de Deus. Provai e vede. Provai e vede. O nosso Deus não pode ser analisado numa maca. É impossível fazermos a anatomia de Deus. Por mais profundidade que você tenha na Bíblia. Estava conversando com a pastora Valéria na sexta-feira, e ela compartilhava que ela está fazendo um curso. E a maioria das pessoas que estão ministrando esse curso de teologia são ateus. E ela falava, que coisa estranha. Eu dizia, é para que se cumpra a Bíblia, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você quer viver profundidade na palavra de Deus? Mergulhe numa experiência com o Espírito Santo. Abra o teu coração, prove dele, prove dessa intimidade. Aleluia. Deus não quer que você viva apenas na teoria do Evangelho. O Senhor quer que você mergulhe numa experiência. O Senhor quer chamar você pelo nome. O Deus de Israel não mudou. O Senhor não mudou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda, nele não há sombra de mudança ou variação. O Deus que falava com Moisés, o Deus que falava com os profetas, o Deus que falava na antiguidade, é o mesmo Deus que quer falar com você, é o mesmo Deus que quer dar experiência a você, é o mesmo Deus que quer chamar você pelo teu nome. Águas vivas do Espírito Santo. Eu não consigo começar um culto desse sem sentir o cheiro dele. Eu não consigo encerrar o louvor sem antes sentir o cheiro dele. Não, eu preciso saber que ele está aqui. Eu preciso saber que ele está aqui. Eu preciso saber, Deus está aqui nesta noite. Tão certo como o ar que eu respiro. Levante as suas mãos. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Diga bem alto isso. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui para te dar uma experiência. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
experiências estão disponíveis. Será um tempo de muitas experiências com o Espírito Santo. A glória de Deus vai tocar você. Xerelabaio sergue faio samanto. Sterele babasonjo yo reclamanto bodoria saui. Pelos séculos dos séculos. Amém. Que dizer, o que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, Oh Espírito Santo, o que dizer, o que fazer Sim. quando Ele vem? levante as suas mãos aos céus e adore. Aqui, Ele está aqui. mais que ser bem-vindo, Espírito. nós te desejamos outra vez. Aqui, Abaixanderele cadaria sandaraia. faz de novo, faz de novo. Sim. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Coloque essa unção para fora. Ele vem aqui. Deixe o leão rugir através da sua vida. Mais que ser bem-vindo, Há muita unção sobre você. nós te desejamos Libere essa unção adorando. outra Libere essa unção vez. adorando. Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, Águas vivas no verão e no inverno. Sim. Sim. Há muita unção aqui, Alex. Há muita unção de Deus aqui nesse lugar. Em terceiro lugar, versículo de número 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Quando eu li esse versículo, essas palavras saltaram aos meus olhos. Eu disse: Deus, o que o Senhor quer dizer através desse versículo? Vou ler novamente para você prestar atenção. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Quando o Senhor encontra verdadeiros adoradores, Ele restabelece o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Queridos, quando o Senhor criou, lá em Gênesis capítulo de número 1, Ele criou o homem com uma condição extraordinária. Primeira coisa, que o homem não precisou plantar. Quando ele nasceu, o jardim já estava pronto. Segundo lugar, Gênesis 1:26, o Senhor nos criou numa condição de domínio e sujeição.
Posso te dizer uma coisa, você não nasceu para ser dominado por nada. A condição de domínio que hoje está sobre a tua vida é uma condição caída, derivada do pecado do homem no Éden. Mas quando Jesus nos criou, quando Deus nos criou e nos colocou no Éden, Ele nos colocou numa condição de senhorio. E hoje, infelizmente, queridos, nós vemos pessoas, nós aconselhamos pessoas que estão sendo assenhoradas pela depressão. Nós vemos pessoas que estão sendo assenhoradas pela síndrome do pânico. Nós vemos pessoas que estão sendo dominadas pelo vício, no tabaco, nas drogas, na maconha. E não é que essas pessoas são perturbadas, é que elas não entenderam ainda. Nós vemos pessoas que estão, famílias que estão sendo destruídas. Pessoas pensando em se divorciar. Pessoas pensando em sucumbir aos planos do diabo. Porque o diabo tenta oprimir. O diabo tenta se levantar contra o propósito de Deus. Queridos, quando Deus, Ele criou o homem, Ele estabeleceu duas instituições para que fosse exemplo do relacionamento de Deus com o homem. Quais são elas? A família e a igreja. A família e a igreja tem que ser exemplo de relação entre Deus e o homem. É por isso que a Bíblia chama o marido de cabeça, a mulher de corpo, assim como Cristo é para a igreja. Mas o diabo, sabendo disso, ele tenta dominar você. E quantas pessoas vêm se aconselhar conosco que falam assim: pastor, eu quero parar de fumar. Eu quero, pastor. Eu quero muito, pastor. Eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, pastor. Mas eu tento parar de fumar, mas eu não consigo. Por quê? Porque quando eu tento parar de fumar, logo vem a depressão, vem a ansiedade, vem um monte de coisa. Quantas pessoas olham para mim e falam: pastor, eu não quero mais a cocaína, pastor. Eu não quero mais, pastor. Eu quero deixar a cocaína, pastor, mas eu não consigo, pastor. Porque o meu corpo grita: pastor, eu quero voltar para minha casa, eu quero amar minha esposa. Mas tem algo que está dominando, tem algo que está oprimindo. E eu quero dizer, queridos, que quando Jesus te encontrou e você levantou a mão para Ele, o Senhor, Ele trouxe de volta a você a condição do Éden, a condição de senhorio. O que significa isso? Que o vício não vai dominar você, você vai se assenhorar do vício. A doença não vai mais escravizar você, você vai se assenhorar sobre essa situação. É por isso que a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele é Senhor dos salvos. O senhorio está sobre mim e você, e Ele é Senhor dos senhores. E quando eu estava lendo esse texto de Zacarias, no versículo de número 9, Deus falou: ei, diga à minha igreja que eu estou restabelecendo o senhorio sobre a vida deles. Não se assuste, aleluia, se quando você estiver passando na calçada da sua casa, os demônios tiverem que atravessar para o outro lado da rua. Não se assuste, se quando você estiver passando na calçada da sua casa, o alcoólatra se levantar e tentar falar alguma coisa para você. Por quê? Porque esta autoridade, esse senhorio, esse domínio estará estampado na tua cara, estampado na tua fisionomia, estampado na sua identidade espiritual. Ei, Deus está restabelecendo o senhorio sobre as nossas vidas. Cadê a Martinha? A Martinha está por aí, não sei. Ontem eu estava falando com ela. Quantas pessoas vêm nos procurar? E a pessoa fala assim: ó, pastor, eu quero ir para a igreja. Eu quero mesmo, pastor. Eu quero ir para a igreja, eu sei que é lá o meu lugar. Mas eu não consigo. Porque acontece isso, aquilo outro. Sempre tem uma coisinha ou outra. É o diabo exercendo domínio sobre você. É o diabo tentando desconectar você. O diabo sempre ele vai atacar aonde Deus tem um plano na sua vida. Vai tentar desvirtuar você.
Aí a pessoa consegue, ora, consegue um trabalho e o trabalho vira um peso. Não consegue vir para a igreja porque conseguiu o trabalho que orou para Deus dar. Por quê? Porque em algum momento abriu brecha e o diabo entrou. E agora quando ele entra, ele tenta exercer senhorio. Mas quando nós entendemos, queridos, que em Cristo Jesus, o Senhor traz de volta a condição de senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor traz de volta a condição de domínio sobre as nossas vidas. Então nós passamos a nos assenhorar daquilo que estava se assenhorando de nós. E você começa a cantar o hino da vitória. A depressão não vai dominar mais você. Não. A crise de ansiedade não vai mais dominar você. Não. Eu vejo Deus dando autoridade a muitos crentes aqui. Eu vejo o Senhor devolvendo a condição de senhorio a muitos crentes aqui. Você voltará a ter alegria. Você voltará a ter alegria. Você voltará a ter alegria, porque o Senhor restabelece o senhorio sobre a tua vida. Você não será escravo do medo. Você não será escravo da depressão. Você não será escravo da miséria. Você não será escravo da destruição. Você não será escravo do divórcio. Você não será escravo da morte. Você não será escravo da ansiedade. Você não será escravo da enfermidade. Você não será escravo da doença, da dor, porque hoje o Senhor coloca uma autoridade nas suas mãos e te devolve a condição de senhorio. Ei, você vai começar a exercer, aleluia, o senhorio de Cristo que está sobre a tua vida. Largue os terble façando a gaia. Primeiro lugar, versículo 7, ele dissipa todas as trevas. Segundo lugar, águas vivas. No verão e no inverno, em todo tempo, haverão experiências sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, o senhorio de Cristo é restabelecido sobre nós. Em quarto lugar, versículo de número 10, a Bíblia diz: toda a terra em redor se tornará em planície. Toda a terra em redor se tornará em planície. Pastor Naldo, nós temos acompanhado pessoas, e muitas pessoas elas dizem assim: por que para mim tudo é difícil? Por que tudo é mais difícil para mim? Eu vejo um monte de gente abrindo um negócio e dando certo, comigo tudo é mais difícil. Eu vejo tantas pessoas caminhando e as coisas fluem, comigo parece ser mais difícil. Por quê, queridos? Porque muitas vezes a nossa vida espiritual está como os montes em Jerusalém. Uma região cheia de monte. Uma região cheia de pedras. Mas a Bíblia diz no versículo de número 10 que Deus transformaria, aleluia, a terra como uma planície. É como se Deus falasse assim: a partir de agora você vai começar a andar numa esteira rolante. As coisas vão começar a fluir na sua vida. Você vai tentar e vai conseguir. Você vai começar e vai terminar. Você vai tentar no seu coração, e Deus te dará a condição para que você faça, para que você realize. Os sonhos de Deus não serão frustrados sobre a tua vida. Os sonhos de Deus não morrerão em você. Por quê? Porque Deus está, aleluia, alinhando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, e Ele te dará os tesouros escondidos da escuridade. Se tem alguém que acredita nessa palavra, dê um brado de vitória nesta noite. Faz barulho em nome de Jesus. A terra como planície. Haverá facilidade para fazer as coisas. Sabe por quê? A Bíblia diz lá no livro de Abacuque, capítulo de número 3, se eu não me engano, versículo 19 ou 20, não me recordo, está na Bíblia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor nos tiraria de um lugar de dificuldade e nos colocaria em lugares altaneiros. Quando nós estamos, Rafa, olhando o problema de baixo, parece que é muito grande.
Mas quantos já tiveram aqui num prédio de 30 andares? Num prédio muito alto? Mais de 20 andares. E você olha lá para baixo, como é que você vê os problemas? Como é que você vê as situações? Tudo pequenininho. Deus está tirando você deste patamar. Eu vejo como Deus tirando você desta condição e levando você para um lugar alto, e levando você para um lugar altaneiro. E quando você olhar para essa dificuldade que até hoje estava assolando você, você vai ver que essa dificuldade é tão pequena. Você vai ver que essas crises que você está passando, ela é tão pequena comparado à glória de Deus. Ela é tão pequena comparado ao poder de Deus. Ela é tão pequena comparado ao que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque Deus está transformando a terra montanhosa e rochosa numa terra plana em planícies. Lá ioder guiastecla bavassandarábia. O Senhor me mostra, queridos, preste atenção, o Senhor me mostra como um baú, com muitos projetos enrolados dentro desse baú, e esses projetos estavam empoeirados. Eu disse: Deus, o que é isso? E o Senhor disse assim: diga ao meu povo, para abrir o baú, desenrolar os projetos, porque agora eu vou dar a condição favorável para que aconteça. Lá befacergue a face. Pode começar a abrir o baú, viu? O baú dos sonhos, o baú dos projetos, o baú daquela empresa que você queria abrir e porventura não deu certo. Pode abrir, abra o baú, abra o projeto, tira a poeira, comece a projetar novamente. E a Bíblia diz: se projetares alguma coisa, tudo te sairá bem, a luz brilhará no teu caminho. Toda a terra como planície. Lembrando que esta mensagem é aos verdadeiros adoradores. Aqueles que ficam murmurando e questionando, eles não têm parte nessa mensagem. Porque a Bíblia diz: e subirão de ano em ano para adorar ao Deus de Israel. Em quinto lugar, versículo 11, a Bíblia diz: e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Preste atenção. O tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo muito desafiador, talvez nunca visto na história da humanidade. Um tempo que trouxe caos à economia mundial. Um tempo que trouxe grandes desafios no âmbito familiar. Porque aquele marido, aquela esposa que saía todos os dias para trabalhar, agora tiveram que ficar em home office, trabalhando junto. E aí que a coisa apertou. Aí a situação ficou difícil. Aí você começou a ver: eu gosto também, eu amo. Daqui 10 dias minha esposa vai voltar no presencial e eu já estou chorando as pitangas em casa. Mas tem gente que infelizmente não é assim. Tem gente que viu nesta crise uma situação de instabilidade emocional. Pessoas com medo, desesperadas. Liga a televisão, as notícias sempre são desfavoráveis. Um cenário de caos, um cenário de instabilidade. Mas o Senhor está nos proporcionando, no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de número 11, o Senhor nos proporciona segurança e estabilidade. O Senhor vai te tirar dessa situação instável, em todas as áreas da sua vida. O Senhor vai arrancar essa situação de instabilidade de você. E a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, você não estava tendo descanso, porque a instabilidade era tão grande sobre a tua vida, que você não conseguia nem descansar a tua cabeça, você não conseguia nem descansar a tua mente. Parece que mesmo dormindo, você continuava processando. Parece que mesmo dormindo, você não tinha o descanso que você merece. Mas neste tempo, Deus vai proporcionar segurança e estabilidade, e você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Você vai descansar, aleluia, porque esse cenário de instabilidade acabou, seu Antônio. Sobre as nossas vidas não haverá instabilidade.
o Senhor traz um cenário de segurança e estabilidade sobre nós. Você habitará no esconderijo do Altíssimo e poderá comer dos pastos verdejantes. Haverá descanso. Haverá descanso sobre as nossas vidas. Não está falando descanso no sentido de gerar pessoas preguiçosas. Claro que não, queridos. O descanso que nós tanto queremos, ele só acontecerá na eternidade. Todavia, é impossível a gente fluir na chamada de Deus num cenário de tanta instabilidade. Num cenário, quantas pessoas voltam para casa e a instabilidade familiar é tanta que não consegue nem ler a Bíblia. Outras pessoas saem do trabalho e preferem passar no boteco, preferem jogar bola com os amigos do que voltar para a sua própria casa. Por quê? Porque o cenário é de total instabilidade. Mas o Senhor repreende isso hoje nas nossas vidas. E haverá estabilidade e segurança. Se o inimigo tentar encontrar você, aleluia, ele não o encontrará. Por quê? Porque o Senhor está escondendo você embaixo das suas asas. Assim como a galinha esconde os seus pintinhos, o Senhor está escondendo você. Versículo 14, que a bispa já está ali olhando para mim. Te amo, bispo. Versículo 14. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Aos verdadeiros adoradores, queridos, o Senhor está liberando um tempo novo. Aos verdadeiros adoradores, o Senhor está liberando um tempo de muita riqueza e prosperidade. O Senhor vai trazer a riqueza das nações. Eu quero declarar que o Senhor vai liberar causas de aposentadoria. O Senhor me mostra uma caneta que está assinando documentos aqui. Liberações de herança que estão retidas. O Senhor vai liberar, aleluia, as riquezas da escuridade. Os tesouros escondidos virão às nossas mãos. Porque a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus vai escancarar as portas, porque Ele tem nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém pode abrir. As portas se abrirão e não fecharão sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque nós somos os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Todas as vezes, queridos, que o povo de Israel enfrentou uma batalha, ao sair vencedor, havia despojos de guerra. E sobre riquezas, o Senhor fala profundamente ao meu espírito, dizendo: haverá despojo de guerra. Porque muitos aqui enfrentaram guerras. Guerra na vida econômica, guerra na vida profissional. Pessoas que foram humilhadas profissionalmente falando. Pessoas que foram humilhadas na vida econômica. Pessoas que estão com o nome sujo. Não é porque você é caloteiro, é porque a situação apertou de tal maneira que você infelizmente não conseguiu. Mas eu vejo o Senhor liberando despojos de guerra. Essa conta não vai ficar barata para o diabo, queridos. Essa conta não vai ficar barata para o Satanás. Porque o Senhor, Ele entra, aleluia, no campo do inimigo e arranca de volta aquilo que pertence a nós. E além de trazer despojos de guerra, o Senhor restituirá aquilo que foi roubado, restituirá aquilo que foi perdido, e a riqueza virá sobre a tua vida. Em sétimo e último lugar, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu vou liberar esta sétima profecia. Eu quero convidar você para queimar um pouquinho.
Vamos queimar um pouquinho na sequência. Oh, glória. Vamos chapar um pouquinho aqui. Glória. Em 7º lugar, versículo de número 20 e 21. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que se sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Ei, para que nós possamos fluir naquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas, aos verdadeiros adoradores, nós precisamos entender que o Senhor requer santificação, santidade. Ei, igreja eterna aliança, na ordem cronológica dos acontecimentos, o próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja, e o Senhor não vai vir buscar um povo requenguela, o Senhor não vai buscar um povo descompromissado, Deus vem buscar um povo santo. O Senhor está te dando autoridade para a santificação. O Espírito da fortaleza está sendo derramado sobre você. E esta área que você não conseguia vencer, esta área que você não conseguia vencer, esta área que você não conseguia vencer, que estava atrapalhando o teu relacionamento com Deus, o Senhor te dá autoridade. E você andará num padrão de santidade tremendo. Ei, nós não pertencemos a este mundo não tem nada para nós. Não faça como Sansão, tentando encontrar doçura no que estava podre. Não. O mundo não tem nada para nós, Dani, não tem. Eu e você somos separados para Deus, um povo santo, uma geração sacerdotal, um povo adquirido, separados para Deus. Ei, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Ontem nós estávamos numa reunião do M12, Pastor Naldo, e eu estava falando o seguinte: antigamente, se uma moça viesse ao seu pai e dissesse: eu vou casar com um pastor, era motivo de muita alegria para o pai da noiva. Antigamente era assim: eu vou casar com um pastor. Uau, um pastor, um homem de Deus. Mas o dia que nós estamos vivendo, queridos, os valores têm sido tão invertidos, que hoje, dentro da igreja, é quase o mesmo índice de divórcio do que as pessoas do mundo. Hoje, dentro da igreja, pessoas têm dificuldade até de liberar créditos. Por quê? Porque muitas pessoas trataram o evangelho de qualquer maneira. E eu quero dizer que santidade ainda é santidade. Deus requer santidade do seu povo. E o Senhor está dando aqui autoridade para a santificação. Eu vejo vestes brancas sendo derramadas aqui, sendo tocadas. Aleluia! Deus vai mudar o teu linguajar. Deus vai mudar o teu jeito de vestir. Deus vai mudar o teu jeito de falar. Deus vai mudar o teu comportamento. Por quê? Porque a santificação, aleluia, a autoridade para a santificação está sendo derramada sobre nós. Posso te dizer uma coisa? Você vai ter nojo das coisas do mundo. Você vai ter repúdio do pecado. Você vai ter asco das brincadeiras com segundas intenções. Sim, um povo santo, quanto maior a profundidade na santificação, maior é a experiência com Deus. Quanto maior a profundidade na santificação, mais o Senhor te dará experiência, aleluia. Quanto maior você se dedicar ao Senhor, quanto maior você ser santo ao Senhor, mais serão as experiências que o Senhor vai proporcionar em todas as áreas da sua vida. Se você quer isso para a sua vida, queridos, se você é um verdadeiro adorador, levante as suas mãos aos céus, feche
Feche os seus olhos e eu quero convidar você agora para colocar esta unção para fora, esta unção que está dentro de você. Nós vamos adorar a Deus, mas nós vamos adorar de uma forma diferente. Você vai adorar, vai colocar esta unção para fora, e Deus vai mudar a história das nossas vidas agora em nome de Jesus.